aqui hoje para mais uma monitoria, né? Eu vou começar com a aula dessa vez. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre integrais impróprias, né? E o conceito é relativamente simples. Aqui, a gente vai ter uma integral em que os limites de integração dela vão estar de menos infinito até b. E aí eu trouxe um gráfico para ilustrar bem para vocês o que é que está acontecendo. Basicamente, ele nos pede uma área, para a gente calcular uma área, eu acho que vocês já aprenderam isso em cálculo, só que eles nos dão um limite que vem de menos infinito, aqui é só um corte da função, tá? Até um número específico, que no nosso caso geral é o b. E aí, para a gente não ficar trabalhando com limites de integração no infinito, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse menos infinito e vai chamar ele de a. Só que a gente não pode modificar a integral desse jeito do nada, senão o nosso resultado vai ser alterado. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca um limite de a tendendo ao menos infinito. Então, basicamente, eu estou com a mesma integral inicial, certo? Que tem um limite de integração de menos infinito até b. Eu só fiz uma modificação na estrutura para ficar muito mais fácil de trabalhar essa integral. Até porque o a, que eu chamei aqui, está tendendo ao menos infinito. E isso é um primeiro caso. No segundo caso, nosso limite de integração, ele já começa em um número, a, está aqui a representação para vocês, só que o autor da questão vai pedir para a gente calcular essa integral até mais infinito. Então, considerem que esse gráfico se prolonga até o infinito. E muitas vezes, o resultado dessa integral, ela pode convergir ou não para um número, tá? Às vezes, à medida que você se aproxima do infinito, no caso positivo, vai convergir para um número. O valor da área converge para um número. Mas existem situações que não vai convergir. Essa área vai convergir para o infinito. E aí é exatamente a mesma coisa. Eu chamei o final do nosso limite de integração de b, mas eu coloquei o limite de b tendendo ao infinito. Positivo porque agora nosso final da integral, do nosso limite de integração, tende ao infinito. E aí é só essa modificação que eu fiz. E aí a gente tem esse terceiro caso, que agora não só o nosso início do limite de integração vem do menos infinito, como o nosso final vai até o mais infinito. E aí a ideia é a mesma, sabe? É relativamente simples. Primeiro, a gente vai dividir essa integral em duas, de menos infinito até zero, de f de x dx, e depois de zero até o infinito. Para ficar bem mais intuitivo para vocês, é só vocês pensarem o seguinte: se eu pedir para vocês andarem do nosso departamento de engenharia química até a lanchonete do 707, existe uma distância, certo? E se você pegar para andar do deck até o 707, você vai percorrer essa distância. Mas você pode muito bem caminhar do deck até aquela árvore que tem, parar e depois terminar o caminho. Voltar a andar e chegar até a lanchonete do 707. A distância que você vai percorrer é a mesma. Talvez o que vai mudar é o tempo que você vai gastar para percorrer todo esse trajeto. E a ideia nessa integral aqui é justamente essa. Eu posso integrar de uma vez, de menos infinito até o infinito, mas eu também posso integrar de menos infinito até o zero, e depois integrar de zero até o infinito. O resultado da nossa área não muda, certo? E aí é só aplicar aquelas duas regrinhas que eu ensinei para vocês. Eu vou pegar esse limite de menos infinito e vou chamar ele de a, e aí vai ficar a integral de a até zero, e aí eu coloco um limite, né, de a tendendo ao menos infinito. E aí eu vou pegar esse mais infinito e vou chamar ele de b, e vai ficar a integral de zero até b, só que o b tende ao infinito positivo. Então, a ideia é basicamente essa. Agora que eu mostrei o caso para vocês, eu vou resolver um exercício de fixação. Lembrando que todos os exercícios que eu trouxe aqui hoje são muito simples, porque integral imprópria é só você trabalhar com os limites de integração ou com a própria função em si, para depois vocês aplicarem aquelas técnicas que vocês já vêm adquirindo conhecimento ao longo de todo o curso de cálculo de vocês. Então, está aqui nossa integral.
é a integral de menos infinito até o infinito de dx, x ao quadrado mais 2, certo? Primeiro eu vou resolver essa integral como integral indefinida, só para a gente obter o resultado dela, e aí depois a gente faz aquela manipulaçãozinha para aplicar os limites de integração, certo? Então, vamos lá. Essa integral aqui, dx, x ao quadrado mais 2, dividido por x ao quadrado mais 2, ela se parece muito com a integral imediata que a gente já tem, que é justamente essa, de dx sobre x ao quadrado mais 1. Vocês compreendem que a única diferença entre essas duas integrais é só porque aqui o valor é 1. E aqui na nossa integral de exemplo é 2. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou manipular essa integral todinha, trabalhar ela algebricamente, para que eu possa chegar nessa situação aqui, e aí eu já aplico o nosso integral imediato. Então, vocês vão ver muitos casos desses ao longo de todo o curso de cálculo e até, enfim, no restante do curso. Então, se aqui o valor é 2 e aqui é 1, eu vou começar dividindo por 2. E aí, lembra que tudo que a gente fizer no denominador, a gente tem que fazer no numerador para não alterar o valor da nossa função. Então, eu dividi o numerador por 2 e dividi o denominador por 2. Quando eu divido 2 por 2, fica 1, e aí o x ao quadrado fica sobre 2. Eu posso tirar esse 1 meio que está multiplicando o numerador e jogar logo para fora da integral, porque é uma constante, certo? E aí, o que é que eu fiz aqui? Qual é a ideia? Eu fiz essa manipulação, porque se eu usar uma substituição, que a gente vai usar para resolver essa integral, o que é que acontece? Eu posso chamar x sobre raiz de 2 de u, e aí eu vou ficar justamente com du aqui em cima, u ao quadrado mais 1. E aí a gente já sai nessa integral imediata. Mas para isso, eu preciso que todo esse valor aqui ele esteja elevado ao quadrado. E se eu colocar x sobre 2 elevado ao quadrado, vai ser diferente. Por quê? Ficaria como resultado x ao quadrado dividido por 4. Mas se eu chamo esse 2 de raiz de 2 elevado ao quadrado, o resultado que vai sair daqui de dentro é o mesmo que está aqui fora, porque fica x ao quadrado dividido por raiz de 2 elevado ao quadrado, é o próprio 2. E é por isso que eu fiz essa manipulação aqui, certo? E aí, pronto. A gente já vem para a parte de substituição. Eu vou chamar meu u de x sobre raiz de 2, e aí eu faço essa substituição aqui. Onde tiver x sobre raiz de 2, eu chamo de u, por isso que está u elevado ao quadrado aqui. E a derivada de u em relação a x vai ser o quê? Vai ser derivada de x é 1, está aqui o resultado. E vocês concordam comigo que isso aqui é uma constante, né? 1 sobre raiz de 2 é a nossa constante. Eu poderia muito bem ter escrito 1 sobre raiz de 2 vezes x. E aí ficaria derivada de uma função que tem uma constante. Só repete a constante e faz a derivada da função normal. Por isso que ficou 1 sobre raiz de 2 vezes 1 dx. Então, o dx, passo esse 1 sobre raiz de 2 para o outro lado. O raiz de 2 está dividindo, passa multiplicando. O du, por isso que ficou dx igual a raiz de 2 du. Vini? Eu não sei se é alguém... Opa! Oi. É porque eu acho que alguém abriu o microfone, aí eu não sei se alguém queria falar algo. Não, acho que não. Tá, então eu vou prosseguir, tá? E aí, agora é só aplicar nossas substituições. X sobre raiz de 2 é nosso u, então aqui dentro vai ser u, por isso que u ao quadrado. O mais 1 repete, e aí o nosso dx é raiz de 2 vezes du, e foi o que eu fiz aqui. E aí eu posso tirar esse raiz de 2 para fora, porque é uma constante. Raiz de 2 vezes 1 meio é raiz de 2 sobre 2, tá? E aí eu fico com a integral de du, u ao quadrado mais 1, que é nossa integral imediata, tá certo? E aí eu já sei que o resultado dessa integral vai ser o arco tangente de x, que como a gente está trabalhando com u, vai ser o arco tangente de u.
E aí, lembra que eu ensinei para vocês quando eu dei integração por substituição. Eu tenho que voltar esse u para a nossa variável original, que é o x, certo? Mas quem é u? U é x sobre raiz de 2. Por isso que ficou arco tangente de x sobre raiz de 2. Pronto. A gente resolveu nossa integral, são os limites, só para encontrar o resultado dela. E agora eu vou voltar para os limites, certo? Eu vou pedir um instante de 2 minutos só porque minha gata está presa na janela e aí eu vou ter que abrir para ela entrar. Mas é coisa de 1 minuto só. Pronto. Perdão pela demora, mas tinha que prestar socorro. Vamos lá. Eu já sei o valor, o resultado da nossa integral. E agora é só aplicar os limites. Aí a gente vai usar aquele terceiro caso, né? Dividir essa integral de menos infinito até infinito em duas integrais. Uma que vem de menos infinito até zero e outra que vem de zero até o infinito, certo? E aí eu coloco um limite. Onde tiver menos infinito, eu chamo de A. E aí eu coloco o limite de A tendendo ao menos infinito, que é para ficar a mesma coisa. E onde tiver mais infinito positivo, eu vou chamar de B. E aí, por isso que eu coloquei esse limite de B tendendo ao infinito. Fiz isso. Agora eu já posso colocar o resultado da nossa integral, que a gente já tinha calculado aqui. Então, essa integral aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, arco tangente de x, raiz de 2, certo? E aí o limite permanece o mesmo, o limite de A tendendo ao menos infinito. E aqui a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, tá certo? Agora nós estamos trabalhando com a integral definida, por isso que tem os limites de integração aqui. Da mesma forma, eu vou fazer nesse segundo caso. Eu vou colocar o resultado da integral, que é raiz de 2 sobre 2, arco tangente de x, raiz de 2, certo? E aí eu coloco nosso limite de integração, que é de 0 até b, com b tendendo ao infinito. Pronto, feito isso, agora nós vamos trabalhar com aquela parte de teorema fundamental do cálculo, né? O resultado dessa integral aqui vai ser aplicar esses intervalos, então eu substituo x por 0, e aí vai ficar arco tangente de 0 dividido por raiz de 2, que é o arco tangente de 0, vezes raiz de 2 sobre 2. Vai sair 0 daqui de dentro, certo? Menos o limite de integração inferior. E aí a gente vai ter raiz de 2 sobre 2, arco tangente de A, certo? Onde tiver x eu substituo por A, dividido por raiz de 2. Só que A tende a quê? Ao menos infinito. Mas essa parte eu vou mostrar para vocês detalhadamente depois. Eu vou só finalizar essa aplicação dos limites. E aí eu vou ter o limite de B tendendo ao infinito, raiz de 2 sobre 2, arco tangente de B, raiz de 2, menos o arco tangente, raiz de 2 sobre 2, do arco tangente de 0, dividido por raiz de 2. Da mesma forma que foi nesse caso, vai ser aqui. O resultado vai ser 0. Feito isso, eu vou mostrar para vocês agora porque o arco tangente de A, dividido por raiz de 2, quando A tende ao menos infinito, ele é igual a π sobre 2. E porque o limite de B tendendo ao infinito, o arco tangente de B sobre raiz de 2 com B tendendo ao infinito é π sobre 2 também, certo? E aí, para isso, eu coloquei esse link aqui, porque eu não consegui baixar o vídeo, eu não encontrei na internet. Aí vamos só esperar carregar. Pronto, o que é que acontece? Isso aqui representa a tangente. Quando essa tangente se aproxima do infinito, o ângulo se aproxima de 90, certo? Eu acho que vocês conseguem ver isso. Da mesma forma que quando essa tangente ela se aproxima de menos infinito, o ângulo se aproxima de 3π sobre 2. Ou 3π sobre 2 se eu considerar o sentido anti-horário, mas se eu já considero o sentido horário do nosso círculo, é o equivalente a menos π sobre 2, tá certo? E é por isso
E aqui sai um π sobre 2 positivo. Por quê? Eu disse para vocês que o arco seria 3π sobre 2 ou menos π sobre 2. Considerando menos π sobre 2, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, que multiplica menos π sobre 2. Só que menos, daqui da fórmula com menos do nosso ângulo, fica positivo. Por isso que sai raiz de 2 sobre 2, que multiplica π sobre 2. Mas, quando o B, a nossa tangente, na verdade, se aproxima do infinito, o nosso arco vai convergir justamente para o ângulo de 90, certo? E por isso que daqui sai π sobre 2. E aí a gente vai ter raiz de 2 sobre 2, que multiplica π sobre 2. Por isso que tem esse raiz de 2 sobre 2 vezes π sobre 2 aqui, certo? E aí, quando eu somo esses dois, eu acho que é claro para vocês que eu vou ficar com 2 vezes π sobre 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2. E aí eu posso cortar esse 2 com esse, e aí o resultado da nossa integral é justamente o π, que multiplica raiz de 2 sobre 2, certo? Agora eu vou apresentar grande novamente, para a gente seguir. Qualquer dúvida, só interromper. E aqui a gente vai ter agora outro tipo de situação. Lá nos nossos 3 casos iniciais, era nosso intervalo de integração que tendia ao infinito, seja ele positivo ou negativo. Aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai ter esses 2 limites de integrações bem definidos. O que é que vai ter de diferente? É que à medida que eu me aproximo de um limite, por exemplo, no caso, à medida que eu me aproximo de B pela esquerda, não, pela direita, essa minha função, ela tende a explodir, ela tende ao infinito. Então, agora não é mais nossos limites de integrações que tendem ao infinito, é a nossa função, quando ela se aproxima de um determinado número. Então, o que é que a gente faz? É o primeiro caso, tá? Os limites bem definidos, só que à medida que eu me aproximo de B pela... Na verdade, eu estou me aproximando de B pela esquerda. Essa função tende a explodir para o infinito, certo? Por isso que eu reescrevo ela como o limite de t tendendo a b pela esquerda, a integral de a até t, certo? De f de x dx. O segundo caso, agora, é o seguinte. À medida que eu me aproximo de a minha função, ela tende a explodir. Então, no primeiro caso, à medida que eu me aproximava de B, a função tendia a explodir para o infinito. Agora, no segundo caso, à medida que eu me aproximo de A, ela tende a explodir para o infinito. Pode ser positivo ou negativo, tá? Vocês vão ver que vai existir casos que vai convergir para o infinito positivo. Na verdade, vai divergir, né? Porque quando ela só vai convergir quando o resultado da integral é um número. E aí, quando o resultado é mais infinito ou menos infinito, então significa que aquela nossa integral, ela divergiu. E aí, tudo bem, à medida que eu me aproximo de A pela direita, a tendência é que a nossa função, ela exploda, certo? E aí a gente vai ter o terceiro caso, que é aquele em que ela pode explodir em 2 situações. Ou quando eu me aproximo de C pela esquerda, certo? À medida que eu me aproximo de C aqui pela esquerda, a nossa função explode. Ou quando eu me aproximo pela direita, a função também tende a explodir. Então, são esses 3 casos que podem acontecer. Com uma dica para vocês aprenderem a verificar se a função ela vai explodir ou não. Geralmente, eles vão te dar uma função, e aí você pode testar os limites de integração. Por exemplo, aqui ele nos deu esse intervalo, né? De 0 até x menor ou igual a 16. Então, é só você aplicar um limitezinho na função. O limite de x tendendo a 0
e o limite de x tendendo a 16. Se acontecer de você cair numa situação que essa função ela vai convergir para o infinito, aí você já sabe que vai ter que adaptar a sua integral com um desses três casos, tá certo? Se não, você vai resolver a integral normalmente. É diferente dos nossos três casos iniciais, que já vinha no próprio limite de integração, indicando que a função ela tinha que ser integrada de menos infinito ou até mais infinito, tá certo? No nosso caso aqui, à medida que eu aproximo o meu x de zero, a tendência é que essa nossa função ela exploda para o infinito. Por quê? Você vai ter o número 1 sendo dividido por um valor muito pequeno. Tá? Vocês podem até testar isso na calculadora. Vocês vão ver que vai tender a um número muito grande, a literalmente o infinito. Reparem que eu não estou dizendo que o nosso x vai ser igual a zero. Eu estou dizendo que a tendência é nosso x se aproximar de zero, por isso limite. Se nosso limite tender a 16, por exemplo, isso não ocorre. Porque à medida que o x se aproxima de 16, essa raiz se aproxima de 4, e aí a gente vai ter uns dividido por 4, tá certo? Dito isso para vocês, foi só para ilustrar como é que vocês podem determinar qual limite de integração vai tender ou não a explodir a função, né? E aí vamos resolver essa integral. A integral de 1 sobre raiz de x. Lembrando que primeiro eu vou resolver ela como integral indefinida, eu até indico isso para vocês, porque torna mais fácil. E aí depois eu aplico os limites de integração, usando aquelas regras que eu ensinei para vocês, tá certo? E aí, 1 sobre raiz de x é a mesma coisa de que x elevado a 1 meio. Por quê? Uma raiz quadrada subtende-se que tem um 2 aqui fora e um 1 aqui dentro. Aí vocês aplicam aquela regrinha, né? Quem está no sol, considera que quem está fora da raiz está no sol, tá? Quem está no sol vem para a sombra, porque está debaixo desse traço, então está na sombra. E quem está na sombra, porque está dentro da raiz, vem para o sol. Por isso que raiz de x é o equivalente a x elevado a 1 meio, certo? E aí, 1 sobre x elevado a 1 meio, eu também posso reescrever, utilizando aqueles conceitos de potência, como x elevado a menos 1 meio. Eu posso inverter minha fração e aí eu coloco o sinal negativo no meu expoente, tá certo? E aí a gente chega naquelas integrais que é uma das primeiras que a gente aprende, né? Integral de polinômio. Então, é só somar 1 no expoente e dividir pelo expoente somado com 1. Então, tá aqui a regrinha. Fica x elevado a n, vai ser x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, certo? E aí, menos 1 meio mais 1 é 1 meio. Então, vai ficar x elevado a 1 meio dividido por 1 meio, tá certo? E aí, vocês entendem que da mesma forma que a gente veio para cá, a gente pode voltar. X elevado a 1 meio é a própria raiz de x. E aí, a gente vai ter o seguinte. O meio está dividido, divisão de fração, repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, tá certo? Então, fica 2 vezes raiz de x, e aí eu já coloquei o resultado direto, que vai ser o resultado direto da nossa integral, que é raiz de 2. Aqui eu errei, inclusive, tá? Porque não é 2 vezes raiz de 2, é 2 vezes raiz de x, tá bom? Então, eu já peço perdão por isso. E aí, tudo bem, eu já encontrei o resultado dessa nossa integral, eu posso aplicar os limites de integração. Eu já mostrei para vocês que, à medida que nosso x se aproxima de zero, essa função tende a explodir. À medida que ela se aproxima de zero pela direita. E por que pela direita? Porque se meu limite de integração é de 0 até 16, não tem como ela se aproximar de 0 pela esquerda, porque não está dentro do nosso intervalo, tá certo? Então, por isso que é o limite de t tendendo a 0 pela esquerda. E aí, é só reescrever nossa integral.
vai ficar o limite de t tendendo a zero positivo, integral de t até 16, de 1 raiz de x dx, tá? E aí eu reescrevo aqui, vai ser igual ao limite de t tendendo a zero pela direita de 2 raiz de x, que é o resultado da nossa integral, nos limites de t até 16. E aí o teorema fundamental do cálculo, tá? Vai ser o limite de t tendendo a zero positivo, de 2 raiz de, quando tiver x eu substituo por 16, 2 raiz de 16, e aí a raiz de 16 é 4, então fica 4 vezes 2, por isso que tem um 8 aqui, certo? Menos 2 raiz de t. Só que o t está tendendo a zero, então, à medida que o t se aproxima de zero, minha raiz se aproxima de zero também, consequentemente 2 vezes zero, e isso vai se aproximar de zero. Por isso que eu já cortei logo aqui. Então, vai ficar 8 menos zero, que é o próprio 8. E, por fim, eu trouxe mais um exercíciozinho. Agora, a gente vai ter esse intervalo fechado, tá? Fechado em zero e aberto em 1. E isso já nos indica, se esse intervalo está aberto em 1, que à medida que eu me aproximar de 1 pela esquerda, a minha função vai explodir. Caso contrário, já estaria o intervalo fechado de 0 até 1. Geralmente, quando aparecem essas notações, o lado do intervalo que estiver aberto é porque a função, na maioria dos casos, já vai tender ao infinito, tá certo? E aí eu tenho aqui nossa integral de 0 até 1, de 1 sobre 1 menos x. Aqui é 1 menos x elevado a menos 1, tá? E aí eu já coloquei aqui direto, lembrando que quando o expoente está negativo, significa que é só inverter a fração. E aí por isso que eu coloquei direto aqui, 1 sobre 1 menos x. E aí eu vou ter o limite, lembrando que ela vai explodir à medida que esse x se aproxima de 1. E aí faz sentido, né? Porque à medida que x se aproxima de 1, esse valor vai se aproximar de 0. E aí você vai ter 1 dividido por um número muito pequeno. Por isso que a função explode. E aí, como o nosso 1 é o final do nosso limite de integração, ele só pode se aproximar pela esquerda. Então, por isso que a gente tem t tendendo a 1 negativo. Esse sinal positivo e negativo que aparece é só para indicar se está se aproximando pela esquerda ou pela direita, tá certo? E aí, reescrevi minha integral. E eu não coloquei a substituição, porque aqui é uma integral direta, tá? A gente vai ter a integral de du sobre u, é o próprio ln de u. Por quê? Eu vou dizer a vocês como faz, mas é um negócio que a gente já viu algumas vezes nas nossas outras monitorias, tá? Eu posso chamar u menos x de u, certo? E aí, quando eu derivar u, a derivada desse valor aqui vai ficar menos dx. E aí, onde tiver... E aí eu vou chegar na conclusão que vai ser du igual a menos dx. Por isso que tem um sinal negativo aqui no nosso fora do ln. Porque vai ficar uma integral de menos du sobre u. E aí a integral de du sobre u é o ln de u. Só que por ter um sinal negativo aqui fora, nosso logaritmo natural acaba ficando com esse menos aqui também, tá certo? Se vocês tiverem dúvida nisso ou não entenderam muito bem, eu posso voltar ou então fazendo um papelzinho e mandar para vocês no grupo, tá certo? E aí, tudo bem. Eu vou ter o limite de t tendendo a 1 pela esquerda, tá? De menos ln de u, só que u a gente sabe que vai ser 1 menos x, no intervalo de 0 até t. Isso vai ser igual ao limite de t tendendo a 1 pela direita, de menos ln, tá? De substituir onde tiver x o t, né? 1 menos t. Aqui, por que aqui ficou mais? Porque pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que seria igual a menos ln de 1 menos t, menos
menos ln de 1 menos 0. E aí a gente vai ter o sinal negativo do resultado da nossa integral com o sinal negativo do teorema fundamental do cálculo. Por isso que esse segundo ln aqui fica positivo, tá? E aí, onde tem x, eu substituo por 0, então vai ficar 1 menos 0, que é o ln de 1, tá? Só que ln de 1 é 0. E aí vamos entender o que está acontecendo. À medida que eu tenho esse t tendendo a 1 pela esquerda, eu vou ter que esse ln ele vai se aproximar de 0, tá? E pelo próprio gráfico da função logarítmica, à medida que esse ln se aproxima de 0, a nossa função ela tende ao menos infinito. E aí eu acho que vocês lembram disso pelos próprios gráficos da função logaritmo, mas eu posso tirar dúvida caso seja necessário, tá? Então, o resultado desse nosso logaritmo natural, ele se aproxima de menos infinito. Só que aí, menos infinito que sai daqui de dentro com menos que está aqui fora, a gente chega à conclusão que essa nossa integral ela vai se aproximar do infinito positivo. E aí, o que é que acontece? Nossa área não vai convergir para um valor. O valor não converte para um número. Então, ela diverge nesse caso. Em relação à parte de integral própria, foi isso. Eu não trouxe integrais complicadas, justamente porque a minha intenção aqui é só para mostrar a vocês como tratar essas integrais, como tratar os limites de integração e como entender se eu estou lidando com integral imprópria ou não, tá certo? Eu peço perdão por ter me atrapalhado algumas vezes, é porque o real negócio com a minha gata me tirou do eixo, mas, enfim, qualquer dúvida é só vocês falarem, tá? Vinícius, pode começar. Opa, tá dando para me ouvir, gente? Tá sim. Eu vou apresentar aqui, gente. Pode parar a apresentação. Pronto, gente. Depois dessa. Peraí, só um momento. Só apresentar logo, né? Mais fácil. Certo. Pronto. Depois dessa parte que a Jane deu, né, sobre a questão de integrais impróprias, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão das funções hiperbólicas, certo? E o que acontece? As funções hiperbólicas são aquelas conhecidas normalmente como seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de x, tangente hiperbólico de x, mas no fim das contas, o que são elas? Basicamente, a gente sabe que as mais conhecidas da gente, né, são as funções de seno de x, cosseno de x e tangente de x. E qual é a diferença delas em relação às funções hiperbólicas? Basicamente, a gente trabalha com relação ao ciclo trigonométrico, né? E nesse ciclo trigonométrico a gente consegue tirar as relações, tanto para tangente quanto para seno e cosseno, né? Se a gente utilizar um triângulo retângulo e fizer as relações. Mas, para a tangente hiperbólica, ou seno ou cosseno hiperbólico, normalmente a gente vai fazer isso com relação a funções exponenciais. Então, todas essas funções, elas derivam de coisas como e elevado a x ou e elevado a menos x, tudo bem? E é a partir disso que a gente faz as nossas relações. Certo, deixa eu ver se tá funcionando normal a apresentação? Tá dando para ver direitinho?
Tá sim, até agora sem nenhum problema. Certo. E dando continuidade, né? É basicamente isso. E aí eu vou mostrar para vocês uma forma de definir essas funções que vai ajudar a resolver alguns problemas que eu trouxe para mostrar para vocês, certo? Basicamente, iniciando, né? Nós temos a definição para o seno hiperbólico de x. Você pode representar ele desse jeito ou a partir da relação da função exponencial dele, certo? Então, o seno hiperbólico de x pode ser a mesma coisa que e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E assim seguindo, a gente tem que o cosseno hiperbólico de x é a mesma coisa que e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. A tangente, o que acontece? A tangente hiperbólica de x é muito semelhante à tangente de x. Só que, nesse caso, você está trabalhando com funções hiperbólicas. Então, é a mesma coisa que você está trabalhando com o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. E da mesma forma para as outras. Por exemplo, a cossecante hiperbólico de x, é o inverso, é 1 sobre o seno hiperbólico de x, que é muito semelhante às funções, ou à função cosseno de x, certo? Que é basicamente igual a 1 sobre o seno de x. E assim, também a gente pode tirar outras relações, como o secante, que é 1 sobre cosseno hiperbólico de x, e, por fim, a cotangente, que é basicamente o cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x, certo? Eita, calma aí, o notebook travou. Opa. Só tentar aqui entrar de novo, só um momento. Pronto. Voltando aqui, a gente tem essas relações, certo? Cotangente. Deixa eu fazer aqui. Tá? Cotangente hiperbólica de x é igual ao cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x. E aí também a gente pode ter a relação fundamental, né, da trigonometria, só que para as funções hiperbólicas, que também vai ser muito importante para as demonstrações e para os problemas que vão ser resolvidos, que no caso, para as funções trigonométricas comuns que a gente vê, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Só que nesse caso, das funções hiperbólicas é um pouquinho diferente, porque essa relação é o cosseno ao quadrado hiperbólico de x menos o seno ao quadrado hiperbólico de x, que são igual a 1. E aí disso a gente pode também deduzir outras coisas, né? Por exemplo, a gente pode dividir toda essa equação por cosseno, que a gente pode obter a equação que é 1 menos tangente ao quadrado hiperbólico de x, que é igual a secante hiperbólica ao quadrado de x. E assim muitas outras, certo? Se tiver tudo bem, vou dar continuidade aqui. Qualquer coisa é só falar que eu pauso para explicar qualquer coisa, certo? E é basicamente isso. E aí eu vou mostrar para vocês alguns problemas que são interessantes de se trabalhar, principalmente para demonstrar essas identidades, né? Aí eu vou mostrar aqui um primeiro, que ele pede para você demonstrar a identidade cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x, que é igual a e elevado a x. Basicamente, o que a gente precisa fazer é substituir os valores de cosseno hiperbólico de x e seno hiperbólico de x. E aí a gente vai conseguir obter esse resultado final, certo? Aí a gente tem que o nosso seno hiperbólico de x é
o e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, e o cosseno hiperbólico de x é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, eu vou só substituir tudo aqui, certo? Substituindo, eu tenho o meu cosseno hiperbólico, que é elevado a x, mais e elevado a menos x sobre 2, mais o meu seno hiperbólico, que é elevado a x, menos e elevado a menos x sobre 2. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pôr em evidência, né? Evidência não, fazer o MMC. Só que como eles têm o mesmo denominador, basta que eu some os numeradores, porque é basicamente a mesma coisa, porque tudo vai ficar dividido por 2. Então, basta que eu some tudo aqui que está em cima. E aí eu vou fazer e elevado a x, mais e elevado a menos x, mais e elevado a x, menos e elevado a menos x. Menos x. Pronto. Se a gente ver, a gente pode cortar algumas coisas, porque esse termo aqui, esse segundo termo, é igual a esse quarto termo, então a gente corta. E aí a gente soma esses 2e elevado a x, né? E aí vai ficar 2e elevado a x sobre 2. E aí a gente corta também esses 2 e a gente encontra o resultado que foi pedido para ser demonstrado. Então, a gente obteve como resultado final esse aqui, certo? Tudo bem? Algum problema? Eu posso continuar resolvendo aqui as outras questões? Se não tiver nenhum problema, show. Continuando, resolvendo outra demonstração, certo? É do seno hiperbólico de 2x ser igual a 2 seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de x. Essa aqui vai parecer complicada, mas ela é muito mais simples do que parece, certo? O que a gente pode fazer? A gente sabe que a função seno, você pode fazer a soma de valores, né? Tipo, por exemplo, se você tem o seno de A mais B, isso aqui é a mesma coisa que seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Do mesmo jeito, a gente pode fazer isso aqui para as funções hiperbólicas. Então, o nosso seno hiperbólico de A mais B é a mesma coisa que o seno hiperbólico de A, o cosseno hiperbólico de B, mais o seno hiperbólico de B, cosseno hiperbólico de A. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho 2x, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que tanto o meu A quanto o meu B são a mesma coisa. Ambos são iguais a x, porque no fim eu vou ter, por exemplo, seno hiperbólico de x mais x, se eu somar os dois, é a mesma coisa que o seno hiperbólico de 2x. Então, isso aqui é válido, certo? E é isso que eu vou fazer usando essa relação aqui. E aí eu vou obter esse resultado da demonstração, certo? Então, eu vou fazer o meu seno hiperbólico de x mais x, que vai ser a mesma coisa que o seno hiperbólico de A, o seno hiperbólico de A é x, o cosseno hiperbólico de B, B também é x, mais, aqui, seno hiperbólico de B, o B é x, e o cosseno hiperbólico de A, que também é x. Se vocês verem, os dois termos são iguais. Então, eu posso fazer a mesma coisa que somar eles. Então, o meu seno hiperbólico de x mais x é igual a 2 seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de x. E isso aqui é a mesma coisa que seno hiperbólico de 2x, que é igual a 2 seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de x. Tudo bem? E é basicamente isso. Muitos dos outros problemas tem mais questão de algebrismo, mas você sempre consegue chegar no resultado, certo? É só notar esses detalhes, ok? Agora, eu vou resolver outro tipo de problema, que dessa vez é usando a definição de limite, certo? Então, a segunda questão
ela fala o seguinte, usa a definição das funções hiperbólicas para achar os seguintes limites. Então, o nosso primeiro limite vai ser o seguinte, é o limite da tangente hiperbólica de x quando x tende ao infinito. Aí vai parecer complicado, né? Porque a gente vai ter só tangente hiperbólica de x e se fizer x tender ao infinito, você não vai chegar em um valor concreto. Mas você sabe da relação que a gente fez, a definição da função hiperbólica tangente hiperbólica de x, que é, se a gente ver aqui é o nosso seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Só que ainda assim não fica tão simples, né? Mas já é um bom começo. Então a gente tem o limite do seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Tudo isso tendendo ao infinito, com x tendendo ao infinito. E aí eu vou fazer o quê? Eu sei que o meu seno hiperbólico de x é e elevado a x menos e elevado a menos x. Cosseno hiperbólico de x, tudo sobre 2, né? O meu cosseno hiperbólico de x é igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, eu vou substituir tudo isso aqui, certo? Então, fica igual ao limite de e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 sobre e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Se vocês verem, dá para cortar esse 2 com esse 2. E aí a gente tem a mesma coisa que o seguinte. O nosso... não pode esquecer que o x está tendendo ao infinito. O nosso limite de x tendendo ao infinito vai ser a mesma coisa aqui. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. E agora, ainda assim, fica um pouco complicado de encontrar uma saída para esse problema, certo? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode manipular esses valores de tal forma que eu consiga encontrar algo como 1 sobre e elevado a x. Porque se eu substituir x aqui, nesse 1 sobre e elevado a x, e tudo isso aqui vai tender ao infinito. E se tudo isso aqui tende ao infinito, 1 sobre e elevado a x vai ser igual a 0. Então, isso vai facilitar os meus cálculos. Isso aqui vai ser uma saída para a gente. Então, é isso que eu vou fazer. E aí, para conseguir chegar nisso, eu vou fazer uma jogada algébrica. Quando você, por exemplo, multiplica tanto o numerador quanto o denominador por x, tecnicamente o resultado é para ser o mesmo. Então, se você está tanto multiplicando em cima quanto embaixo, isso aqui não é a mesma coisa. Não muda o limite. É como se fosse 1. Só que eu estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador. E nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por e elevado a x. E aí vocês vão entender um pouco melhor como é que vai acontecer. E elevado a x não, e elevado a menos x, certo? E aí aqui vai acontecer o seguinte, eu tenho o limite de x tendendo ao infinito de o que agora? Se eu multiplicar esse por esse, vai ser o primeiro termo, né? Vai ser e elevado a x menos x. Então, vai ser e elevado a 0, que é igual a 1. Esse primeiro termo aqui. Esse segundo, se a gente fizer o e elevado a menos x, como são de mesma base, a gente soma, né? Então, vai ter e elevado a menos x. E aí, a gente tem e elevado a menos 2x. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o quê? 1 sobre e elevado a 2x. Que é justamente o que eu estava tentando encontrar quando eu falei para vocês inicialmente. Eu estou fazendo isso aqui, e aí ele vai tender a 0, e aí vai facilitar muito nossos cálculos, certo? Então, vocês já compreendam que quando eu tiver com essa potência negativa, significa isso aqui, certo? Que vai justamente fazer o valor tender a 0. E aí, eu vou só substituir essas coisas, eu vou ter e elevado a 0, menos e elevado a menos 2x, e aí eu faço a mesma coisa no denominador, eu vou ter e elevado a 0 mais e elevado a menos 2x.
como vocês viram aqui, se eu substituir x tendendo ao infinito, eu vou ter 1 sobre 2 vezes infinito. E isso aqui vai ser infinito. Então, 1 sobre infinito é igual a zero, certo? E aí, todos esses dois valores aqui vão ser iguais a zero. No fim, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu limite de x tendendo ao infinito vai ser igual a 1 sobre 1. Então, esse limite é igual a 1. Resolvemos o nosso problema. Certo? Tudo bem? Deu para entender direitinho? Acho que eu vou resolver mais 2 problemas e a gente finaliza. Tá tudo certo? Se tiver tudo bem, show. Continuando, o segundo problema, a gente tem o limite da secante hiperbólica de x quando x tende a infinito. Bom, aí a gente vai fazer a mesma coisa de novo. A gente sabe que a secante hiperbólica de x é 1 sobre o cosseno hiperbólico de x. E quem é o meu cosseno hiperbólico de x? O meu cosseno hiperbólico de x é igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Só que agora é o inverso, né? Então, a secante vai ser e elevado a x mais e elevado a menos x no denominador e o 2 em cima, certo? E aí a gente substitui isso aqui. E a gente vai ter que o nosso limite de x tendendo ao infinito vai ser 2. Melhor botar embaixo. Logo no denominador, é elevado a x mais é elevado a menos x sobre 2. Ok? E o que é que vai acontecer aqui? Primeiro, vamos olhar os termos de baixo. Aqui, se vocês perceberem, você vai ter um e elevado a menos x. Esse e elevado a menos x vai ser a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. E aí vai acontecer algo parecido com o que eu fiz na questão anterior, que vai fazer o x tender ao infinito, e isso aqui vai ser igual a zero, né? Então, vai acontecer a mesma coisa aqui. Quando eu fizer esse x aqui tender ao infinito, todo esse termo aqui vai para zero. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu já posso eliminar esse termo, porque ele vai ser todo igual a zero. E aí eu vou ter que o limite de x tendendo ao infinito é 2 sobre e elevado a x. Certo? Aí, esse caso vai ser um pouquinho parecido com isso aqui de novo. Só que agora a gente está usando também com um 2, né? Nesse caso, não tem como a gente simplificar mais, certo? E aí, basta que a gente use os artifícios dos limites mesmo. Se eu substituir o x tendendo ao infinito aqui, esse valor aqui do denominador vai ficar tão grande que o resultado vai se aproximar de zero. Então, eu posso concluir que esse limite aqui vai ser igual a zero, porque esse valor aqui vai tender ao infinito, certo? Se ele vai tender ao infinito, todo esse termo aqui vai ser igual a zero. Então, eu posso concluir que o limite da secante hiperbólica de x quando x tende ao infinito é igual a zero, certo? O último exemplo aqui, para finalizar, é um exemplo bem simples, mas que é bem importante para ver algumas coisas, certo? Aqui, o item C é o limite da cotangente hiperbólica de x com x tendendo a zero pela direita, certo? E aí a gente tem que a nossa cotangente hiperbólica de x é igual ao cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x. Substituindo isso aqui, a gente vai ter que o nosso limite de x tendendo a zero pela direita vai ser cosseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x.
Agora, nota aqui uma coisa importante. Eu não precisaria fazer todas aquelas substituições. Eu poderia usar o princípio básico de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Semelhante às funções trigonométricas que a gente conhece, quando o cosseno, você tem um cosseno de 0, a gente sabe que esse valor aqui vai ser igual a 1. E quando a gente tem um seno de 0, isso aqui vai ser igual a 0. E vai acontecer algo bem parecido aqui, porque se vocês verem, um x, ele vai tender a 0 pela direita. Ou seja, quanto mais próximo de 0 tiver, o cosseno hiperbólico de x vai ficar mais próximo de 1, cada vez mais próximo de 1, até ser basicamente 1, né? E o seno hiperbólico de x vai se aproximar cada vez mais de 0. Só que ele não vai ser exatamente 0, sabe? Então, a gente vai ter algo como uma coisa que é dividida por algo extremamente pequeno. Esse algo extremamente pequeno, a gente pode assumir que é tão pequeno, mas tão pequeno, que o resultado tende ao infinito. É como se você estivesse dividindo, sei lá, um exemplo, né? 1 por 0,000000001. Isso aqui vai dar um valor extremamente grande, porque isso aqui explode. Isso aqui vai fazer o resultado final explodir, vai ficar extremamente grande. Então, eu posso assumir que essa divisão aqui vai tender ao infinito, já que o denominador vai tender a 0, certo? Então, a gente pode assumir que o nosso limite de x tendendo a 0 pela direita, de cosseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x, é igual a infinito. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, pessoal? Se não, a gente pode finalizar por aqui. Não tiver nenhum problema. Amigo, só um instante. É só para ilustrar, tá, gente? Que todas as referências que a gente utilizou ao longo da monitoria, elas estão aqui no final do nosso slide, tá? Incluindo os canais que eu utilizei como referência para estudar e o site que eu fiz os gráficos, tá? E, enfim, é isso. Muito obrigada, tá, pela presença.